Irmãos, eu preparei então, Deus colocou no meu coração, para que nós pudéssemos estar estudando sobre as cartas do Apocalipse, né? O pastor, ele comentou no último culto, e nós vamos estudar então, o nosso foco vai ser as 7 cartas do Apocalipse. Então, eu convido os irmãos, não exatamente agora, né? Porque agora nós estamos na nossa aula, mas eu convido os irmãos para, durante a semana, fazerem uma leitura cuidadosa dos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse. Tá? O capítulo 1 não tem as cartas, mas tem uma apresentação. E as cartas do Apocalipse é o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, eu gostaria que os irmãos fizessem essa leitura durante a semana, são 3 capítulos apenas. E no final da aula eu vou apresentar uma estrutura para que os irmãos possam estar seguindo na observação das cartas, especialmente das cartas. Tá? As cartas têm uma estrutura base, né? E aí quando os irmãos forem ler, eu vou pedir para os irmãos estarem verificando se os irmãos encontram isso nessas cartas do Apocalipse. Hoje, especialmente, né, eu não vou falar de nenhuma das cartas, tá bom? Eu comecei a preparar a introdução da aula e a introdução ficou muito longa. Então, hoje vai ser somente a introdução, tá bom? Então, eu vou fazer uma introdução geral sobre o Apocalipse, com foco nas cartas, tá? A aula não é o nosso momento de... Não vai ser sobre o livro do Apocalipse em si, né? Mas vai ser sobre os 3 primeiros capítulos, tá bom? Então, nosso foco é os 3 primeiros capítulos, especialmente as 7 cartas. Mas as 7 cartas estão dentro de um livro, né? Então, são 7 cartas que estão dentro de um livro maior, e eu acho importante a gente conhecer um pouquinho do livro do Apocalipse, do contexto do Apocalipse. Tá legal? Então, eu vou, talvez, um momento ou outro, né, citar alguma coisa mais ampla do Apocalipse, mas vale lembrar que o nosso foco, nós estamos delimitados aos 3 primeiros capítulos, tá bom? Não significa que em algum momento a gente não possa pensar um pouco além, tá bom? Eu vou trabalhar compartilhando tela, então eu preparei aqui algumas coisas para os irmãos, que depois a gente pode disponibilizar em PDF, mandar para os irmãos terem também. Eu não sei se por aqui eu consigo compartilhar o PDF, eu esqueci de perguntar para o Joel, que é o nosso técnico aí, tá bom? Mas dá para montar também um grupo no WhatsApp, só da nossa escola, e dá para compartilhar por lá também, né? Talvez seja até mais fácil, você já recebe no seu celular. O Joel também disse que as aulas automaticamente seriam gravadas também. E aí os demais detalhes aí é com a equipe técnica, principalmente com o nosso irmão Joel. Então, eu vou... Alexandre, pode falar, Celso. Embaixo no menu você deve ter um botão verde que está Share Screen. Ali você consegue compartilhar a tela suas, tá? Não, a tela sim, a tela eu vou compartilhar, né? Mas eu falo compartilhar para vocês baixarem para o aparelho de vocês, para poderem ter em casa também. Entendi, tá bom. Inclusive, vocês vão ficar sem me ver um pouco, talvez, porque eu vou compartilhar aqui a tela, como o Celso... Ô, Alexandre, você pode mandar, se o arquivo estiver na nuvem, você pode mandar o link pelo chat, que daí a gente clica e consegue fazer o download. Tá bom. Mas não está na nuvem, mas eu vou ver então depois, aí a gente faz isso. Então, deixa eu abrir aqui a tela que eu quero, essa daqui. Tá? Bom, os irmãos estão vendo aí? Apareceu para os irmãos a tela do Word? Ok. Apareceu. Apareceu. Então nós vamos partir aqui, tá bom, irmãos? Então, olha só. Eu coloquei como título Apocalipse, as coisas que são, né? Então, por que eu estou colocando as coisas que são? Né? Porque eu estou partindo de Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Eu convido a você também deixar uma Bíblia aí aberta, né? Eu acredito que vocês já têm uma Bíblia aberta. Eu deixo aberta aí no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo. Então, nós vamos estar citando alguns textos bíblicos. A maioria eu já coloquei aqui na tela, então vai aparecer. A minha tradução, eu gosto de usar a revista atualizada, tá bom? Então, se a sua tradução estiver um pouquinho diferente, mas o sentido básico é o mesmo. Então, o estudo sobre as 7 cartas da Ásia, né? São 7 igrejas na Ásia, as coisas que são,
as coisas que são. Veja que eu coloquei aqui entre parênteses, né? As coisas que são, coloquei, aliás, entre aspas, porque eu tirei isso do próprio versículo bíblico. Então, dá uma olhada aí, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, né? O texto está aqui, olha, né? Mas esse trecho aqui é do livro do Apocalipse, tá? Capítulo 1, versículo 19. Então, na visão que João tem, Jesus fala para ele: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, nós temos aqui, olha, uma ordem para João escrever as coisas que ele viu, e essas coisas que ele viu, que ele escreve, está dividida em 2 blocos. São as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois. Então, as que são e as que hão de acontecer depois. Geralmente, né, os comentários bíblicos e a teologia apocalíptica, ela vai dividir dessa forma. As coisas que são é Apocalipse capítulo 1 ao 3. É onde nós vamos estudar. As coisas que são. Né? As coisas que hão de acontecer, ou que hão de ser, são as coisas futuras. Aí nós temos do capítulo 4 ao capítulo 22. Então nós temos as coisas que são, as coisas que são no momento que João escreve. Tá? No momento que João escreve, é a realidade do que ele vivia. Então era o presente. Tá? Então aquelas 7 igrejas, elas existiam literalmente, e elas estavam passando por circunstâncias que nós vamos descrever, que era o presente de João. Então, o Apocalipse não é só um livro de expectativas futuras, mas é um livro que tratava também de uma realidade presente. Quando João escreveu, essas são as coisas que são. E nós temos as coisas que hão de ser, que hão de acontecer, que é o capítulo 4 ao 22, né? É nesse momento que alguns irmãos ficam um pouco tristes, né? Porque talvez poderia pensar, eu queria aprender sobre as coisas que vão acontecer, né? Não sobre as coisas que são, né? Mas a gente tem que aprender tudo, né? Então, nada melhor do que partindo daqui, né? E aqui eu começo falando de uma introdução geral, pensando aqui a obra que eu digo aqui é o próprio livro do Apocalipse, tá bom? Então, o Apocalipse é o livro que provoca diferentes reações. E aqui você pode já começar a pensar comigo sobre o seu sentimento, talvez no passado e talvez no presente. Quando você ouve Apocalipse, o que você sente, né? Eu escrevi aqui as 3 reações mais comuns, não que sejam as reações que deveríamos ter, mas são as reações mais comuns. Nós temos reação de curiosidade, né? Eu quero saber como que vai ser o fim do mundo, eu quero saber como que vai ser a volta de Cristo, então aquela curiosidade, eu quero saber sobre a destruição final, o que vai acontecer. Medo, nós temos muitas reações de medo, e assombro, né? Tem gente que tem medo do Apocalipse, nem abre, né? Tem medo. E tem o assombro também, né? Tem gente que fica até mesmo assustada. Eu já tive aluna na escola que dizia que tinha muito medo. Eu tenho alunos que já me falaram que começaram a ler o Apocalipse e pararam de ler porque ficaram com medo, né? Então eu não sei qual que é a sua reação, ou qual já foi. Talvez a sua reação mudou. Talvez um dia você teve curiosidade, foi ler e ficou com medo. E teve um assombro quando foi ler. Mas talvez hoje você já entendeu um pouco melhor e a sua reação já é outra, tá? Aqui é o que eu estava comentando, né? Tem gente que começa a ler e para. Algumas citações aqui. Barclay é um teólogo bem importante do século passado, e ele chama o Apocalipse de um livro estranho, né? Ele fala, é um livro estranho, né? Por que é um livro estranho? E não pense que qualquer teólogo que já chamou o Apocalipse de livro estranho. O Lutero, ele tinha muito receio de tratar o Apocalipse. Zwingli, esses são reformadores, tá, da história da Reforma Protestante. Zwingli também não tratou muito do Apocalipse. Se não me falha a memória, o único livro do Novo Testamento que João Calvino não escreveu nenhum comentário é o Apocalipse, né? Então, o Apocalipse, por ser tão estranho e tão misterioso, muitas vezes também ele é deixado de lado, né?
Então, o Apocalipse é um dos maiores desafios que nós temos. Como que tratar esse livro estranho? Porque ele é estranho mesmo, né? Vocês querem ter um exemplo de uma coisa estranha? Eu gosto de brincar com os meus alunos, às vezes eu pergunto quem gostaria de ver um anjo, né? Aí todo mundo fala, eu queria ver um anjo, né? Tem uma passagem do Apocalipse que diz de um anjo que tinha olho espalhado pelo corpo todo, né? Então, eu quero que você imagina aparecer na sua frente um ser que tem olho na testa, olho no nariz, olho na mão, olho no braço, olho no ombro, olho no queixo, né? Teve um irmão que falou um dia, se eu visse um anjo desse, eu ia desmaiar, eu ia ficar com medo, né? Então, o Apocalipse é um livro que causa estranheza em muitos momentos. Você tem uma descrição de Jesus que diz que da boca dele sai uma espada. Já pensou, Jesus abre a boca e sai uma espada da boca da pessoa, né? Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele tem essas provocações. Por isso que é um livro que nós temos que tratar com uma atenção diferente de outros livros, né? O Apocalipse provavelmente é o livro da Bíblia que contém a maior variedade de interpretações ao longo da história, né? Nós temos diferentes interpretações de Gênesis, sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós temos diferentes interpretações sobre a salvação, sobre a perseverança ou não dos santos, né? Sobre uma série de coisas, mas o Apocalipse é o que ganha, tá? O Apocalipse é o livro que tem uma grande variedade de interpretações ao longo da história. Em qualquer estudo do Apocalipse, devemos começar lembrando de um fato básico essencial. Mesmo quando, não sei se os irmãos sabiam disso, então essa é uma informação interessante, tá? Mesmo quando o Apocalipse é o único no Novo Testamento, então nós só temos um Apocalipse na Bíblia, né? Nós só temos um livro apocalíptico na Bíblia, que ele é todo apocalíptico, ou quase todo, né? Mas isso era uma forma, era um tipo de literatura comum entre o 2º século antes de Cristo até o 2º século depois de Cristo. Então, no espaço de quase 400 anos, existiram vários apocalipses. Tem vários livros da antiguidade com os títulos de Apocalipse. Alguns judaicos, antes de Jesus mesmo, havia alguns apocalipses escritos, e depois de Jesus houve outros apocalipses. Mas nas escrituras sagradas, na Bíblia, nós temos apenas um livro com o título de Apocalipse, o Apocalipse de João. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos Apocalipse de Enoque, nós temos Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo. Não significa que eles escreveram esse livro, tá? Esses livros, mas eram livros correntes, eram livros comuns no 1º e no 2º século, tá? E esses livros, essa chamada literatura apocalíptica, elas expressavam esperança. Era um livro que mostrava a esperança de que haveria uma transformação radical na história, né? E em meio a toda essa bagunça de apocalipses que existiam, então são livros que falam do 7º céu, 3º céu, viagem para o céu, seres diferentes. Então os livros eu já li alguns, né? Se os irmãos tiverem curiosidades, não tem nenhum problema de ler, são livros que constam nas escrituras, tá? Mas você encontra eles. Mas em meio a toda essa diversidade, houve um que entrou para as escrituras sagradas, né? Houve um que entrou para a palavra de Deus, que é o chamado Apocalipse de João. E ele tem uma outra singularidade, porque, se não me falha a memória, também é o único livro do Apocalipse que não foi atribuído a uma grande personalidade do passado. Geralmente os apocalipses, eles, para serem melhor divulgados, eles ganhavam um subtítulo como Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Enoque, e colocavam o nome de um profeta, né? Para ganhar um respaldo maior, sendo que não foi escrito devidamente por aquele profeta. Então, pense nisso. Quando na igreja antiga alguém falava em Apocalipse, tinha que identificar qual que era. Não, é o Apocalipse de João, né? Havia outros apocalipses também. O título do livro, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, né? Então, a palavra revelação, ela vem do latim, revelare, né? E a palavra Apocalipse, ela é a tradução logo do versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, se você ler o primeiro versículo, começa com a palavra revelação. Olha aí, não é isso? A primeira palavra, eu estou com duas Bíblias abertas aqui, eu estou com a revista atualizada, começa a revelação de Jesus Cristo. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém,
que também diz revelação de Jesus Cristo. Essa palavra aí em grego é apocalipse, tá? Essa palavra em grego, ela é apocalipse, significa revelação. E o que é revelação? Revelação é tirar o véu daquilo que estava escondido, né? Então imagina uma cortina que está fechando e você não vê. Aí essa cortina vai sendo retirada. Conforme a cortina é retirada, você enxerga o que está do outro lado. Pela internet. O livro do Ligar pela internet. essa cortina, tá? O livro do Apocalipse, ele é a cortina que tira o que está à sua frente. Um abraço para eles. Ok? Bom, irmãos, coloquem no mudo aí, tá? Se alguém Ligar pela internet. deixou no mudo, deixa no mudo aí. Como entender o Apocalipse? Ou como ler o Apocalipse? Como entender ler o Apocalipse? Só uma pausazinha, irmãos, eu já volto aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Isso. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Vamos lá, então. Bom, como ler o Apocalipse, né? Então, como que nós devemos encarar? Veja, a nossa aula vai ser focada nos 3 primeiros capítulos, mas eu vou dar para os irmãos algumas direções, alguns direcionamentos que te servem para ler todo o Apocalipse. Quem sabe aí fica um desafio para a gente, terminando o nosso estudo, a gente fazer a leitura de todo o Apocalipse, ou os irmãos irem lendo, com esses direcionamentos que eu vou dar aqui na aula de hoje, tá bom? Então vamos começar examinando aqui os 3 primeiros versículos. Então, a minha tradução, como eu já disse, é a Revista Atualizada. Eu coloquei aqui o texto do versículo 1 ao versículo 3. Então, olha só, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Eu destaquei aqui em vermelho 3 palavras, né, que já mostram o teor desse livro. Então, esse livro, no começo, ele é chamado de revelação. E o que significa revelação? É tirar o véu. Imagina que tem um véu na sua frente e o véu vai sendo retirado e você consegue enxergar, né? Então o Apocalipse, ele veio para revelar coisas ocultas ou coisas futuras ou uma realidade espiritual, né? Então o Apocalipse, ele veio para desvelar certas coisas que as pessoas não tinham a percepção. Mas ao mesmo tempo, o livro também é chamado de profecia, né? Então ele é chamado de revelação e ele também é chamado de profecia. Então ele é tanto um livro profético, quanto é um livro de revelação. Ele é tanto um livro visionário, de visões, ou de uma realidade espiritual, coisas que a gente não vê, por exemplo, um céu, o trono de Deus, ou uma expectativa futura, uma nova Jerusalém, quanto ele é profético. Profético em 2 sentidos, tá? Existem 2 sentidos para a profecia, que eu vou colocar um pouco mais abaixo, mas seria tanto no sentido de denunciar, tá? Quanto no sentido de prever o que vai acontecer. Nós vamos ver um pouco mais abaixo, tá? Então, apesar de ser uma revelação, ele está numa linguagem altamente simbólica e estranha para nós. Esse que é o problema. Aí começa o problema do Apocalipse, né? Ele é uma revelação, mas ele é uma revelação carregada de símbolos, né? Então, ele é uma revelação que dá trabalho, né? Ele é uma revelação carregada de símbolos. Então, como eu disse, o que será que significa dizer que tem um anjo que tem olhos espalhados pelo corpo todo? Será que isso é literal? Ou será que isso é um símbolo para mostrar talvez uma onisciência, um conhecimento maior? Percebe? Quando diz que Jesus abre a boca e da boca de Jesus sai uma espada, será que isso é literal? Quando a gente vê Jesus, no lugar de língua ele tem uma espada? Ou será que isso também é um símbolo para mostrar a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes, como está escrito em Hebreus, né? Então, o livro do Apocalipse, ele é cheio de símbolos, ele é cheio de metáforas, e aí nós temos que ter cuidado na hora de, quando nos deparamos com isso, ok? Então, eu coloquei aqui um cuidado, e esse cuidado aqui é o que me deixa mais receoso, tá bom? Eu tenho muito cuidado mesmo quando eu trato do Apocalipse. Eu tenho um temor muito grande de tratar do Apocalipse. E eu não sou apressado como muitos teólogos ou muitos estudiosos são, devido ao que eu coloco aqui. Então, cuidado.
precisamos estar atentos para que interpretações pessoais e até oportuna, conveniente com o momento ou circunstância, não acabe determinando aquilo que a Bíblia não diz. Na história não faltam exemplos. Papas, imperadores, ditadores, entre muitos outros, já foram apontados como a besta ou o anticristo e se mostrou que não era, né? Então, o primeiro cuidado aí, olha, na história da igreja, Napoleão Bonaparte já foi chamado de a besta ou o anticristo, morreu e não aconteceu nada do que se esperava. Muitos papas já foram apontados como o anticristo e a besta, morreram e não aconteceu nada. O Adolf Hitler, quando estava no auge do nazismo, muita gente acreditava que também ele era a besta ou o anticristo e também não era. Então, nós temos que examinar tudo com muito cuidado e não sermos apressados para dizer aquilo que a Bíblia não diz, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas que começam a fazer uma série de referências com contexto histórico. Então agora a época do coronavírus, por exemplo, né? De repente alguém lê lá no Apocalipse uma passagem bíblica que fala de uma taça, que fala de um selo que é aberto, e alguém já diz, olha, está acontecendo, né? Aí passa um ano, acabou a pandemia, aquela doença ficou para trás, e quem disse aquilo às vezes fica como uma pessoa que acabou dizendo uma inverdade, né? Para não dizer que foi uma mentira, né? Eu me lembro que eu recebi aí no grupo, um desses grupos nossos da igreja, né? Uma pessoa dizendo uma mensagem profética que dizia que naquele mesmo dia, eu dei um prazo, né? Que o coronavírus ia acabar no Brasil, e dizendo que era uma ação do diabo, não sei o que e tal, e a pessoa deu um prazo, né? E já passou aí 3 meses do prazo lá da pretensa profeta e não aconteceu nada, né? A mesma coisa nós temos que tomar cuidado com o Apocalipse. Muita gente já disse que a União Europeia era um símbolo do anticristo, aí de repente você já tem a Inglaterra saindo da União Europeia, a União Soviética já foi vista como símbolos lá de Gog e Magog, essas coisas assim, e não existe mais a União Soviética, né? Então, Iugoslávia, quantos países, impérios cresceram, surgiram e desapareceram. Então, peço para os irmãos tomarem cuidado, porque uma das advertências do Apocalipse é que a gente não pode acrescentar nada e a gente não pode retirar nada. O Apocalipse ele termina no final do seu livro, entre o capítulo 21 ou 22, se não me engano, o próprio 22 diz que ai daquele que acrescentar alguma coisa ao livro, e aí daquele que retirar alguma coisa, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a circunstância do momento faz com que pessoas coloquem uma interpretação como verdadeira, né? Então a gente observar com cuidado, a gente sempre tem que observar o que está acontecendo no mundo, né? Nós temos que estar atento. O problema é quando você já diz que é isso. Não, é isso. O 4º selo do Apocalipse é o Palmeiras ganhando o Mundial, né? Então tem que tomar cuidado, né? O 5º selo do Apocalipse, né, é aquela igreja que foi explodida lá no Sudão, né? O 7º selo do Apocalipse é a formação de um bloco econômico. Cuidado, né? Cuidado com a interpretação apressada. E eu vou colocar aqui o Apocalipse como se fosse uma casa, né? Eu quero que você imagine, a ideia não é minha, tá bom? É um teólogo que escreveu um livro chamado Como Ler o Apocalipse, da editora Paulus, José Bertolini, né? Ele tenta trabalhar o Apocalipse como se fosse uma casa, e ele diz que uma casa você tem chave para entrar, você tem as portas da casa e você tem que ter uma chave para abrir essa porta. E aí ele vai apresentar 7 chaves para você abrir a porta do Apocalipse. Então nada melhor do que tratar de um livro tão simbólico, né, com outro símbolo, né? Então eu estou tratando o Apocalipse como se fosse uma casa. E aí você tem que entrar nessa casa, né? Como que você entra no Apocalipse, né? Eu quero dizer, como que você entra nesse mundo? A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre entrar no Apocalipse, não está ali nas chaves, mas é primeiro você ler o livro do jeito que ele está. Leia, tenta entender a visão do jeito que está, sem interpretar. Depois você tenta buscar possíveis interpretações. Você está falando de uma mulher com asas? Imagina uma mulher com asas. Você está falando de um dragão que abre a boca e tem um rio que sai da boca do dragão? Tenta imaginar essa cena como se fosse lá um desenho animado, uma animação que você está vendo. Tenta ver aquilo.
Os irmãos devem lembrar quando eu preguei na igreja sobre a visão do vale de ossos secos de Ezequiel, não sei quem estava lá no culto, né? Mas quando Ezequiel tem aquela visão, ele diz que está num vale e que está cheio de ossos, né? E Deus manda ele profetizar e os ossos vão se juntando e começa a surgir carne, os órgãos, e vai surgindo pele. E depois ele explica o que significa aquilo. Mas primeiro você tem que imaginar uma cena. Então, quando você lê o Apocalipse, imagina primeiro do jeito que está escrito. Um dragão, uma besta, um animal grande que sai do mar e põe um pé na terra, um pé na água. Tenta imaginar aquilo, do jeito que está escrito, né? Depois que você tiver essa imaginação, porque é isso que o Apocalipse está te fazendo, depois você busca a interpretação, né? Depois você busca tentar fazer conexões ou tentar entender, principalmente dentro daquilo que o próprio livro vai apresentar, né? Até onde o livro nos permite ir e até onde o livro ele nos faz pensar no que pode ser. Então vamos aqui, olha, conhecendo a Bíblia, Cristo e o livro do Apocalipse, descobrimos que o seu sabor pode ser doce, porém de digestão difícil, né? Então eu falei que ler o Apocalipse tem diferentes reações: medo, curiosidade, assombro. Mas eu quero dizer que se você conhece a Cristo, se você conhece o plano das Escrituras Sagradas, e se você conhece o livro do Apocalipse, esse livro ele pode ser doce na sua vida. E aqui eu tirei um texto bíblico, que é do próprio Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Ele diz que um anjo aparece para ele, dá um livro e manda ele comer o livro. Imagina você tendo que comer um livro. Essa é a visão, tá? Era um rolo, mas não facilita muito, tá bom, irmãos? Imagina chegando aí um anjo, né? Chega aqui do meu lado aqui com um livro, né? Chega aqui com um livro e fala, come o livro, né? Come o livro, né? E o livro era um rolo, mas imagina. E aí ele diz que pega o livro e ele come. Apocalipse 10, versículo 10. Está escrito assim, ó. Tomei o livrinho das mãos do anjo e o devorei. E o devorei. Devia estar com fome, né? E o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, na boca era doce como mel. Mas a digestão não era fácil, a digestão era difícil. Então eu quero já que os irmãos pensem nisso, tanto nas coisas que são as cartas do Apocalipse, quanto nas coisas que hão de ser, que é o restante do Apocalipse. Ele pode ter um sabor doce, no sentido de que ele pode trazer esperança, ele pode trazer alegria, ele pode trazer um conjunto de informações edificante para a vida da igreja. Porém, digerir essas informações, colocá-la em prática, superar as nossas limitações, pode se tornar um desafio de digestão não fácil, né? Então nós vamos encontrar isso com maior clareza nas cartas do Apocalipse. Os irmãos lembram com certeza de algumas. Então a palavra de Deus ela é curadora. Se não me engano, Salmo 107, versículo 20, se não me engano, ele diz, enviou a tua palavra e nos curou, e nos livrou da destruição. Então a palavra de Deus ela tem o poder de edificar, ela tem o poder de levantar, ela tem o poder de curar. Mas como que vem a palavra de Deus ao encontro de muitas daquelas igrejas? Se arrepende, lembra das primeiras obras, reconhece o teu erro. Ou seja, a palavra ela vem com promessas e com poder de restabelecer aquelas igrejas. Porém, ela tinha que digerir aquela mensagem e consertar a sua vida, né? Então, o Apocalipse ele pode ser doce, porque ele tem uma mensagem de esperança, mas a gente tem que digerir toda a sua realidade, né? Daquilo que está diante de nós. E agora eu começo a apresentar para os irmãos aqui 7 chaves de interpretação, tá? 7 direcionamentos, quando você lê o livro, que você tem que guardar na sua memória. Então, se você estiver anotando aí, né, eu vou tentar ver depois como eu posso compartilhar em PDF isso para os irmãos, tá bom? Mas se você quiser já anotando, quanto mais formas de anotar, melhor é para lembrar, tá bom? Então, a primeira chave eu coloquei aqui, olha, chave da resistência, né? Então, nós temos que começar aprendendo que o livro do Apocalipse é um livro de resistência. É um livro de resistência. O que significa isso? Tenham em mente que o Apocalipse é chamado de profecia. Lembra lá o primeiro versículo? Revelação e livro da profecia. De modo quase geral,
os profetas, especialmente no Antigo Testamento, representavam a resistência. Resistir, resistência. Aí eu coloco uma pergunta aqui. A que eles resistiam? Eles resistiam ao distanciamento do verdadeiro culto a Deus. Às vezes temos a sensação de que os únicos servos de Deus eram os profetas. Irmãos, uma leitura do Antigo Testamento, muitas vezes você vai encontrar um Israel, né, ou um Judá, um Israel, muito afastado de Deus. O sincretismo era muito grande. Se você ler com atenção, você vai ver que muitas vezes eles estavam misturando o culto a Deus com o culto aos ídolos, aos Baais, a Zerás, a uma série de divindades. Então, ou eles estavam completamente afastados de Deus, ou eles estavam misturando o culto a Deus com culto com outras divindades. Muitas e muitas vezes. E muitas vezes, nesse contexto, aparecia um profeta. E esse profeta, ele era a resistência contra a corrupção do verdadeiro culto, a resistência contra a deterioração da fé, a resistência contra aquilo que vinha para modificar a fé no único Deus. Então, às vezes, eu vou colocar aqui alguns textos, parece que o único servo fiel era um profeta. Então, olha aqui, por exemplo, né? Eu coloquei aqui, ó, 1 Reis 18:13. Quando Elias encontra o servo de Acabe, que estava procurando água, né? Elias fala para ele, olha, diz para o rei que eu quero vê-lo. Né? E aí ele fica com medo, ele fala, não, meu senhor, e se eu for chamar o rei Acabe e o Espírito de Deus se tirar daqui, como acontece outras vezes, né? E o rei Acabe vai mandar me matar. E aí esse servo, ele fala para Elias o seguinte, ó, acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Então, nesse contexto, parece que todo Israel estava desviado, né, do culto a Javé, do culto ao verdadeiro Deus, estava adorando os deuses sidônios de Jezabel, que havia sido introduzidos em Israel. E quando esse servo de Acabe, ele encontra Elias, ele diz, calma, meu senhor, você não ouviu falar que eu escondi pelo menos 100 profetas do Senhor? O que dá a entender? Que houve uma grande perseguição, Jezabel mandou matar muitos dos verdadeiros adoradores, ou aqueles que não queriam compartilhar o culto idolátrico, né? E só ficou poucos vivos. E os poucos sobreviventes do verdadeiro culto a Javé são chamados como os profetas. Quando Elias convoca o povo para o Monte Carmelo, ele dá a entender que todo o povo está dividido, servindo a Deus e Baal. Olha como ele diz. Então Elias se chegou ao povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então o que dá a entender esse texto? Que todo Israel estava dividido entre servir a Deus e Baal ao mesmo tempo. E Elias estava convocando o povo para uma decisão. Ou vocês servem só a Deus, ou vocês servem só Baal. E depois do grande milagre que aconteceu lá na descrição do capítulo 18, Elias está fugindo de Jezabel e ele pede a morte. E quando ele pede a morte, olha o que ele diz. 1 Reis 19:10. Ele respondeu, Elias falando para Deus, tá? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Aí Deus vai responder para ele que ele não estava sozinho. Né? No versículo 18. Aí é Deus falando agora. Também conservei em Israel 7.000. Todo o joelho dos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Mas o contexto dá a entender que era o momento em que os profetas significavam a resistência. A resistência a quê? A corrupção do verdadeiro culto. A manutenção da adoração exclusiva ao único Deus. Então nós temos aí o profeta como resistência. E não é só Elias, aqui é só um exemplo, tá? Aí nós temos o exemplo de Jeremias, de Ezequiel. Deixa eu ler aqui o texto de Ezequiel para os irmãos, Ezequiel capítulo 2, versículo 3 a 6. Então é esse que está sendo compartilhado.
Ele me disse, Deus disse para Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos, olha como Deus descreve Israel, né? Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, olha como o povo de Deus é descrito, é sarça, espinho e escorpião. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. A mesma coisa na descrição do capítulo 3, Deus vai dizer que o povo de Deus era como um povo de semblante duro, mas o rosto de Ezequiel seria como um diamante. O diamante é aquela pedra que risca qualquer pedra, mas não é qualquer pedra que risca o diamante, né? Então Deus estava falando, eles são duros, pois você vai ser mais forte ainda, né? Mas o contexto dá a entender como se Ezequiel fosse um dos poucos que mantinha fidelidade a Deus. Com Jeremias é a mesma coisa. Olha, Jeremias capítulo 1, versículo 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, porque para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, por coluna de ferro e muro de bronze. Irmãos, isso é cidade de resistência. Olha os símbolos de resistência. Ezequiel é um diamante. O diamante é a pedra que não é riscada por nada, mas que risca as outras pedras. É resistência. Nada vai ferir a sua fé, mas ele vai conseguir, talvez, na sua profecia, penetrar o coração do outro. Jeremias, Deus diz para ele, você vai ser uma cidade fortificada, com coluna de ferro e muro de bronze, você vai ser uma fortaleza, é a resistência. Contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo, parece que não escapa ninguém. É o rei, o sacerdote e o povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então nós temos uma ideia de que profeta, às vezes nós temos uma ideia equivocada, que profeta é só aquele que profetiza algo do futuro. Mas o profeta, ele também é símbolo de resistência, de resistir. Jesus, ele vai repetir essas ideias, né? Em Lucas capítulo 6, Jesus diz assim, olha, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Por quê? Porque os profetas resistiam à corrupção do verdadeiro culto. Mas Jesus diz na sequência, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Parece que o verdadeiro profeta, ele sempre tinha que resistir. E o livro do Apocalipse, ele é chamado pelo menos 5 vezes, né? Nós temos no capítulo 1, nós já lemos lá a profecia deste livro, e nós temos aqui, ó, capítulo 20, versículo 10. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, 18. Eu e todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifico. E o 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, então Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então, o livro do Apocalipse é o livro profético. E uma característica da profecia é a resistência. A gente acha que profecia tem como característica única prever o futuro. Mas a profecia tem como característica resistir à corrupção também. Quais são as resistências que estavam presentes no livro do Apocalipse? Começa com a vida de João. A vida de João já era uma resistência. Tá? Então, Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada a palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, qual era o contexto da escrita do livro de João, do livro do Apocalipse? Quando que foi escrito esse livro? O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito quando esse camarada que vocês estão vendo aqui na imagem, ele era o imperador.
Esse é o Domiciano, tá? Domiciano é o nome dele. Ele foi imperador no final do 1º século em Roma, tá bom? Presta atenção aqui nesse trecho que eu deixei aqui em cima, olha. A situação da vida de João já era de resistência, antes da escrita do livro. Sua mensagem de reino de Deus. Parousia significa a volta de Jesus, tá bom? Sua mensagem sobre Filho de Deus, Salvador e Senhor, ia contra o evangelho, entre aspas, de Roma, tá? Que atribuía aos Césares e a Roma toda a glória, soberania e até divindade. Irmãos, a palavra grega, por exemplo, para advento, para volta, é essa daqui, olha, parousia. Vendo? Parousia. Essa é a palavra que designa na teologia a volta de Jesus. Esse termo ele era usado quando o imperador ia entrar em uma cidade. Quando o imperador ia ser recebido em uma cidade, era dito a parousia do Dominiciano, a parousia do imperador Vespasiano, ou do imperador, qualquer um deles, Marco Antônio, Cláudio, qualquer um deles, tá bom? Era a chegada do imperador. Quando a Escritura usa o termo dizendo da parousia de Jesus, as ideias se chocam. Qual é o Senhor que vai chegar? É o Senhor imperador romano ou é o Senhor Jesus? Quando diz de reino, a chegada do reino de Deus, nós também temos uma ideia de que o verdadeiro reino que traz a paz seria o Império Romano. E você tem João e outros evangelistas pregando o reino de Deus. Também existe um choque. O imperador romano, todos eles ganhavam o título de César e Augusto. Tá? César e Augusto não é nome. Só teve um chamado César, que nem foi imperador, que é o Júlio César. Tá bom? O primeiro imperador romano é o sobrinho dele, que é Otaviano. Tá? Mas, como homenagem, todos os imperadores ganhavam o título de César. E ganhavam um título de Augusto, que significa divino. O imperador era visto como um deus. Então, quando um evangelista dizia que estava chegando o reino de Deus, que Deus que era esse? Quando dizia da chegada do Senhor, qual Senhor que está chegando? Quando dizia da chegada do Filho de Deus, as moedas, eu não coloquei aqui nenhuma imagem, mas acho que eu mostrei uma vez na escola dominical, moedas romanas, elas colocavam Augusto Filii Divi. Os imperadores romanos, eles eram chamados de Filho de Deus também. Então existia um choque entre a teologia cristã e o pensamento romano. Né? Em muitos momentos eles fizeram vistas grossas, eles não se importaram. Mas houve alguns imperadores que tentaram impor na prática esse pensamento. E esse imperador que vocês estão vendo na imagem, ele tentou impor a obrigação do culto ao império e do culto ao próprio imperador. Ele começou a fazer uma grande perseguição contra a igreja. E foi no período dele que João foi enviado para a ilha de Patmos, que é o que nós lemos no capítulo 1, versículo 9. Né? Como que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, não existe muitos achados arqueológicos no lugar, tá bom? A ilha, hoje ela tem até um monastério em homenagem a João, tem quase 1000 anos, acho que tem mais de 1000 anos esse monastério, mas a história de João tem 2000 anos, né? Então, mas é uma ilha vulcânica que as descrições antigas dizem que os presos eram exilados para lá, presos perigosos. E eles retiravam pedras dessa ilha e de tempo em tempo navios romanos iam lá buscar essas pedras e levar alimento para os presos. Tá? E os presos ficavam nessa ilha. Então era uma ilha-prisão, era uma ilha que ficavam exilados. E João diz que se encontrou preso por qual motivo? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o próprio João já tem em sua própria vida a característica da resistência. Ele foi preso porque a mensagem de João se chocava com a mensagem do império. Essa daqui é o formato da ilha, tá? Acho que os irmãos estão vendo aí. Tem um formato que lembra uma meia-lua, né? Ela é toda recortada, tem um litoral muito recortado, mas ela faz essa volta aqui, e ela está próxima do litoral da atual Turquia. Então tem uma outra imagem aqui. Então aqui onde tem esse círculo amarelo, é onde fica a ilha de Patmos, e todo esse litoral aqui é da Turquia, hoje é Turquia. Tá? Já foi dominação grega, as cidades do litoral, a maioria
foram colônias gregas, mas pertence à Ásia, não à Europa. Tá? E na época de João, é dominação do Império Romano. Tá bom? Então aqui está a ilha, espalhado pelo continente 7 cidades, que são as cidades das cartas do Apocalipse. Então aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Quais são as resistências do livro? Né? Então, eu falei da resistência de João. João ele foi tão resistente, né, em não aderir o culto do império, que ele acabou preso. Mas o livro ele vai apresentar algumas resistências, como contra o dragão, que é Satanás, contra a besta, que é o anticristo, e contra o falso profeta. Mas no nosso foco de estudo, nós temos as 7 cartas. Quais são a resistência que essas igrejas tinham que apresentar? Então, na descrição das cartas, nós vamos encontrar pelo menos 3 características fundamentais. Nós vamos ver que são igrejas que passavam por um esfriamento espiritual, são igrejas que sofriam perseguição e são igrejas que enfrentavam o mundanismo. Tá? Vou explicar com detalhes na descrição de cada carta, tá bom? Mas de uma forma geral, tá? Não são todas, mas nós temos algumas que estão passando por um esfriamento espiritual, ou seja, aquele fervor, aquele ímpeto, né, de um primeiro encontro com Cristo, aquela vida plena no Evangelho, ela havia enfraquecido, esmorecido. Então, nós temos igrejas que lutavam contra o esfriamento espiritual. Então, isso já serve para nós como um foco de resistência. Resistir o esfriamento espiritual. Os irmãos já devem estar lembrando de algum versículo aí, né? Tu não és quente nem frio, és morno, né? Tem nome de que vive, mas és morto, né? Então nós temos algumas igrejas que têm essa descrição. Lembra de onde caíste e deixaste o seu primeiro amor. Então nós temos a descrição de um esfriamento espiritual. Nós temos igrejas que têm uma descrição de perseguição. Tem igrejas que diz até o nome de um bispo que foi morto, né? Antipas, fiel testemunha, a qual foi morto. Então nós temos lá a descrição de igrejas chamadas de fracas, né? Fracas no sentido de pobreza, na situação econômica, diante do poder do império. Então nós temos a perseguição também. E nós temos o mundanismo. Ali por mundanismo eu quero dizer aproximação e aceitação do erro, tá? Que pode ser tanto no sentido de falsas doutrinas, quanto num relaxamento moral, tá bom? Como diz o pastor Augusto Nicodemos, né? Havia algumas igrejas que queriam ver o quanto elas podiam chegar perto do pecado, e não o quanto elas podiam se afastar do pecado, né? Então nós temos aí essas 3 características das 7 igrejas. Algumas sofrendo um esfriamento espiritual, outras já sofrendo a perseguição de um modo mais intenso. Domiciano, ele estava propondo uma perseguição bem geral, mas em alguns lugares essa perseguição ela foi mais acentuada. E o mundanismo, que são igrejas que estavam misturando alguma forma de paganismo, de heresia, com o cristianismo, tá bom? Então são resistência que vai aparecer. Irmãos, o horário de encerrar a aula seria agora, mas como eu passei 20 minutos até a gente logar, né, os irmãos permitem eu ficar esses 20 minutos para a gente fechar o assunto? Pode ser? Tem algum problema? Posso continuar? Doutor Edson, o senhor que é o coordenador, me deu um ok ali, ó. O irmão Celso, nosso vice-presidente, né? Podemos seguir, Alexandre. Opa, legal, né? Sem contar que nós estamos com débito, né? Nós estamos devendo hora. Quanto tempo não tem escola dominical, irmão Edson? A gente vai cobrar a hora dos alunos? Banco de horas é negativo? Tem muitos domingos a pagar aí, tá bom? Mas eu quero ver se pelo menos eu mostro para os irmãos essas chaves, tá? A segunda chave é da denúncia, tá bom? Denúncia e resistência andam juntos. Eu quero que os irmãos prestem atenção na diferença. Resistir é a torre forte, é a cidade murada. Ninguém entra aqui. A denúncia seria o ataque, tá bom? Então, olha só o que eu coloco aqui. Ó. A denúncia está intimamente ligada à primeira chave, que é a resistência. Todavia, a ideia da resistência, ela tem um aspecto passivo, que é você ficar na defensiva, né? A nossa igreja não se contamina. A nossa comunidade não aceita a heresia. No nosso meio, nós não vamos nos corromper. A gente resiste.
Mas alguém pode resistir e não falar nada, ficar quieto, né? Elias, por que será que Elias se achava sozinho? Lembra o que Elias disse para Deus? Só eu fiquei, eu sou o único, né? Será que os outros profetas estavam apenas resistindo, mas não estavam denunciando? Porque Elias se sente sozinho, né? Ele nem sabia da existência dos outros profetas. Então talvez os outros profetas, eles não se corromperam. O próprio Deus diz, eu guardei 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Mas e a denúncia? A denúncia parece que estava só com Elias. Então nós temos o aspecto passivo e agora temos um aspecto ativo, né? Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó, resistimos ao pecado e denunciamos o pecado. Uma das características do profeta é a denúncia, né? O meio evangélico, principalmente o meio pentecostal, né? Mas geralmente quem estuda ou quem dá uma atenção à questão profética, ele tem um aspecto de pensar a profecia só como previsão, de prever o que vai acontecer. Seria um aspecto só visionário, né? O profeta diz, né? Olha, vai acontecer tal coisa na sua vida, né? É isso que geralmente as pessoas entendem por profeta. Mas quem lê as escrituras já deve ter percebido que o teor da fala dos profetas muitas vezes é mais de denúncia do que de previsão, né? Então qualquer leitura, se você abrir qualquer livro aí, Oséias, Miqueias, Amós, Joel, Ageu, Malaquias, João Batista, que não tem livro, mas tem os ditos de João Batista, todos esses profetas, apesar de terem previsões, eu tenho a sensação que eles têm mais denúncia do que previsão. Olha só, aqui eu coloquei um exemplo de Miqueias, né? Miqueias falando, né? Miqueias 3, 9 a 11. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Aqui ele não está profetizando o futuro, ele está dizendo o que eles faziam. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Então, irmão Edson, eu não queria ser advogado naquela época, hein? Você viu aí que naquela época, você viu aqui quanta denúncia contra o direito, né? Contra os juízes e aqueles que tinham que fazer o direito. E o sacerdote que ensinava tal. Então aqui, você não tem uma previsão, você tem denúncia, né? E aqui é só um exemplo. Então nós temos que pensar nisso, né? O livro do Apocalipse é um livro de denúncia. Quais são as denúncias? É o que nós temos que pensar. Qual é o objetivo da denúncia, irmãos? Para que denunciar? Qual que é o objetivo da denúncia? Aí eu coloquei aqui, olha, o objetivo da denúncia, ele está ligado a revelar, a expor a verdade, né? Então, no caso lá, Miqueias está expondo, olha, o sacerdote está ensinando por dinheiro, né? É com interesse que eles profetizam. O juiz, ele está sendo subornado, as decisões dele são falsas. Ele está denunciando, profeticamente denunciando. Ele está expondo a verdade. O Apocalipse ele vai revelar, irmãos. Ele vai revelar de forma a denunciar as ações já do anticristo, da besta, do maligno no futuro. Então nós temos esse aspecto futurista. Mas nós temos um aspecto para a igreja também, né? A maioria das cartas existem denúncias contra a igreja. Qual que é o objetivo da denúncia contra a igreja? Nós somos igreja, né? Uma denúncia contra nós serviria para quê, né? O objetivo da denúncia que Jesus faz nas cartas do Apocalipse não é envergonhá-los. Mas o objetivo, nas 7 cartas está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse ouvir é no sentido de dar atenção, de dar ouvido, né? Então, o pastor pediu alguma coisa para a gente e nós fizemos. Então, eu dei ouvidos, percebe? Esse dar ouvidos é no sentido de atender. Como aparece em Hebreus, olha aqui, Hebreus 3, 7, 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, 7 vezes vai aparecer quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e essas igrejas, algumas delas vão receber denúncias do seu estilo de vida.
E todas essas denúncias são carregadas de um arrependa-te, volta atrás, muda de postura. Então, o livro do Apocalipse é um livro que resiste e denuncia também. Nós temos uma outra chave importante, que é a chave da celebração, né? O livro já começa com uma bem-aventurança. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, são felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. É curioso, né? Logo no versículo 3 fala que é feliz quem lê o livro, mas tem gente que fica com medo quando lê o livro, né? Então, isso não deixa de ser curioso, né? Ler o Apocalipse nos leva a perguntar, o que nós devemos celebrar? O livro do Apocalipse, ele tem celebração. E ele começa pensando no passado, né? Então, aqui tem um trecho que eu coloquei para os irmãos, versículo 4 ao 7. Os irmãos, se estiverem aí, podem acompanhar na sua Bíblia, ou para ficar o mesmo texto aqui na tela, tá bom? Ó, Apocalipse 1, versículo 4 a 7. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Eu vou mostrar para os irmãos aqui um segredo também nesse texto. Vou revelar um primeiro mistério aqui, tá bom? Ó, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante de Deus, do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas nós temos testificado nesse versículo a Trindade. Este versículo ele não está escrito Trindade, mas está testificada a Trindade. Ele diz que quem manda a mensagem é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Não é Jesus, porque embaixo ele diz e Jesus. Então, seria uma outra pessoa, que é o próprio Deus. É uma designação emprestada talvez do Êxodo, né, do Antigo Testamento, e uma designação tripla de Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Os 7 espíritos. O 7 espírito não é que Deus tenha 7 espíritos, né? É uma forma incomum de falar do Espírito de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2, ele fala de 7 características do Espírito de Deus que estaria sobre o Messias. O espírito de inteligência, de conhecimento, de sabedoria. Ele faz 7 descrições. Então, geralmente, os teólogos, eles têm apontado que esse plural não é que o Espírito de Deus seja mais do que um, mas estaria mostrando características ou a plenitude do Espírito, né? Esse 7, ele tem a ideia de um número perfeito, né? Não esqueça o teor do livro do Apocalipse, esse teor simbólico, tá? Assim como aqui Deus está descrito com 3 nomes, e o Espírito de Deus está descrito assim. E da parte de Jesus, então ele fala, aquele que é, que era e há de vir, os 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. Nós temos a Trindade testificada. E eu quero já chamar a atenção para os irmãos. Jesus vai receber várias designações diferentes no livro. E aqui nós já temos algumas. Jesus é chamado de Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, esse é Jesus. Jesus é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui já está o primeiro motivo de celebração, irmãos. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Lembra que o primeiro termo se refere ao Pai? Olha lá, né? E Jesus Cristo, e o Pai. Olha a Trindade presente. A Ele a glória, celebração, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá e tal, né? Então nós temos aqui uma invocação do que nós temos. Eu acho muito bonito essa percepção aqui, que fala que Ele é aquele que nos ama, aquele que nos libertou pelo seu sangue e aquele que nos constituiu. Tem 3 nós aí, ou nos. Percebe os 3? De novo, nós temos uma tríade aí, 3 nos. Ele nos ama, Ele nos liberta pelo sangue e Ele nos fez reino e sacerdote. O amor dele não se restringe apenas em sentimento, mas ele vai para a ação. Ele nos ama e nos liberta pelo sangue. Mas não chega apenas a nos libertar. Além de nos libertar, ele nos transforma em um reino. Percebe aí a sequência? Nós temos um Deus que nos ama, esse amor nos leva a nos libertar, e agora libertos, nós somos parte do reino de Deus. E esse é um primeiro motivo de celebração.
As celebrações que vão aparecer, motivo de festejar, são pelo menos de 3 teores que aparecem no Apocalipse. Tá? Então, eu coloquei aqui enumerado. Percebem aí, olha? Nós temos que celebrar por coisas que foram, por coisas que são e por coisas que hão de ser. Coisas que foram, nós fomos libertos pelo sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus aconteceu no passado. Então, é um motivo de celebração por coisas que foram. Coisas do presente, coisas desse momento. Nós vamos ler que Jesus é aquele que tem na mão as 7 igrejas. Então, um motivo de celebração no presente. Cristo tem em suas mãos a igreja. Coisas que hão de ser, expectativas futuras. Cada igreja recebe uma promessa, pensando no futuro. Então, o livro do Apocalipse é um livro para celebrar. É um livro que nos convida a celebrar. Não só coisas futuras, porque alguém pode falar assim, mas eu vou fazer uma festa pelo que nem aconteceu, mas o livro já fala de coisas que aconteceram e de coisas que estão acontecendo e de coisas que vão acontecer. Uma quarta chave é o testemunho. A quarta chave do Apocalipse é o testemunho. É o livro do testemunho. Né? O que significa a palavra testemunho? Né? João ele diz que ele estava preso por causa da palavra de Deus. Aqui está o versículo 2. Né? João diz assim, eu me achei preso, né? Eu estava preso, né? Na ilha de Pátimo por causa da palavra do testemunho. E no começo ele diz também, né? Que o anjo o notificou João, o qual João, ele atestou a palavra de Deus e o testemunho. A palavra testemunho, ela aparece aí 2 vezes no começo do Apocalipse. E o que significa testemunho? Irmãos, eu coloquei aqui 2 trechos de um comentário de Atos dos Apóstolos, tá bom? Eu apenas vou comentar para a gente ganhar tempo, tá? Depois eu vou mandar aí o texto para os irmãos. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, os versículos anteriores, está escrito que os discípulos tinham aquela grande curiosidade apocalíptica, né? Os irmãos querem saber quem é a besta, quem é o falso profeta. É difícil falar quem é a besta. Às vezes a gente consegue falar quem são os bestas, mas quem é a besta às vezes é difícil, né, irmãos? Né? Agora, o anticristo também, né? Quem que é o anticristo, né? O falso profeta. Então a gente fica curioso com essas coisas, né? E os discípulos também estavam. Se a gente ler o capítulo 1, eles vão perguntar para Jesus assim, mestre, é nesse tempo que vai restaurar Israel? Né? Então aquela sede de ter uma aula do Apocalipse depois do capítulo 3, que é o que eu não vou dar, tá bom? E aí Jesus falou para eles o que eu estou falando aqui agora. Jesus falou para eles, a vós não compete saber os tempos e estações que o Pai determinou. Aí ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus quis dizer é, não se preocupe agora em estudar as coisas futuras, mas testifica pelo poder do Espírito de Deus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora, essa palavra testemunha, né, ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha, em grego, é martis. Olha aqui, coloquei aqui para os irmãos, né? William Barclay também, mas a palavra testemunha é marte. E o que significa testemunha? Testemunha tem 3 significados, irmãos. Testemunha significa alguém que viu alguma coisa, e é uma testemunha ocular. O doutor Edson sabe melhor do que eu, né, isso daí, né? Mas a testemunha é aquele que presenciou, aquele que viu, nós temos uma testemunha ocular. Os discípulos lá em Atos, eles viram Jesus, tudo o que Jesus fez, eles eram as testemunhas oculares. Nós temos o outro sentido para testemunhar, que seria, entre aspas, o pregar. Seria testificar Jesus, né? Seria você contar o que Jesus fez, seria o pregar. Mas nós temos um terceiro e mais difícil item, que testemunha significa martírio. Testemunha significava estar pronto para até mesmo sofrer as consequências desse testemunho de contar quem era Jesus. E João, ele tem as 3 características, irmãos. João, ele tem as 3 características. Ele relata o que viu. Lembra o começo do anjo lá do Apocalipse? Que diz, olha, escreve o que você viu, né? Então, ele é testemunha do que ele viu.
Ele está sofrendo já na ilha de Patmos, porque ele está preso, e ele vai defender e promover, ele vai escrever essas revelações, né? Então ele alcança os 3 tipos de testemunha. Ele é tanto uma testemunha ocular, que viu as coisas, ele é tanto uma testemunha que promove as coisas, a mensagem do Evangelho, quanto ele é uma testemunha Marte. E aqui eu quero fazer um trocadilho com os irmãos. Veja se os irmãos conseguem perceber esse trocadilho que eu tentei construir aqui. Deixa eu aumentar a letra aqui, olha só. No contexto da produção do livro, havia uma perseguição aberta por parte do governo e o culto ao imperador era obrigatório. Testemunhar, no sentido de pregar e ensinar o evangelho, era estar sujeito a se tornar uma testemunha, que é Marte. Perceberam aqui a palavra testemunha 2 vezes, em 2 sentidos diferentes, né? Testemunhar, no sentido de pregar, era estar sujeito a se tornar uma testemunha, que é um Marte, alguém que sofre por aquilo que proclama. Percebe? É o que aconteceu com João em algumas daquelas igrejas também. Já estamos chegando à nossa conclusão, irmãos. Olha, teve uma vez que eu falei isso na igreja, eu demorei meia hora para acabar, já era a conclusão. Bom, irmãos, olha, a 5ª chave é a felicidade que acompanha a celebração, tá bom? Celebrar é um motivo para festejar. Os irmãos já repararam que Apocalipse tem 7 bem-aventuranças? Eu coloquei aqui, eu vou tirar para os irmãos, senão os irmãos vão querer ler, né? Apocalipse tem 7 vezes escrito bem-aventurados, bem-aventurados, né? Eu acho que eu não vou mostrar para os irmãos onde está escrito, não, para os irmãos conferir se é verdade. Os irmãos vão começar a ler o Apocalipse, vão marcando na Bíblia, vão encontrar 7 bem-aventuranças. É brincadeira, tá, irmãos? Está aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eu não vou ler, depois os irmãos vão receber, os irmãos podem ler, tá? Mas 7 vezes aparece a palavra bem-aventurados em Apocalipse. Bem-aventurado é feliz. Apocalipse é um livro de felicidade. Não é um livro da depressão, tá bom, irmãos? Olha, Apocalipse 1, 3. No primeiro capítulo tem bem-aventurados. E no último capítulo também, né? Capítulo 14, versículo 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7, 22, 14. Então vamos ler só o primeiro e o último. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É motivo de felicidade a gente se reunir agora aqui para ler o Apocalipse e estudar o Apocalipse. E o último versículo, que é o 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, o Apocalipse ele vai lembrar do passado para projetar o futuro, sempre. Tá? O Apocalipse ele fala da morte e da ressurreição de Jesus no primeiro capítulo e no último capítulo. Na visão, ele vê Jesus como um cordeiro no trono. A ideia do Cristo que morre e ressuscita, ela permeia a visão do Apocalipse e ela deve ser a base da expectativa de um futuro transformado. Tem um capítulo muito bonito, que é o capítulo 5, né, que João chorava porque ninguém podia abrir o livro do Apocalipse, e alguém fala, calma João, não chore, porque eis aí o Cordeiro de Deus. Ele morreu, mas reviveu, ele ressuscitou. E ele comprou para Deus, com seu sangue, pessoas de todas as tribos, nações e línguas. Então, ou seja, essa nossa esperança apocalíptica de novos céus e nova terra, ela só existe porque houve um Cristo que morreu e ressuscitou. Então, a celebração nossa começa com a vitória de Cristo sobre a morte, né? Que aponta para o futuro de triunfo do povo de Deus e de uma transformação do mundo. A 6ª chave é a urgência, né? O livro vai mostrar várias vezes que o tempo está próximo. Nós acabamos de ler aí no capítulo 1, versículo 3, né? Pois o tempo está próximo, o tempo está próximo. O nosso foco é as 7 cartas, não é diferente. Pelo menos 2 ou 3 igrejas isso é lembrado. Tá? Eu coloquei aqui só uma, olha. Apocalipse 3:11 é uma das cartas, né? Ele diz para uma das igrejas, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, olha, a 6ª Apocalipse ele invoca uma ideia de urgência, é urgente, né?
Por que é urgente? O tempo está acabando, o tempo está próximo. É chegado o tempo. Tanto tempo pensando na volta de Cristo, como na consumação final, ou num evento escatológico, um evento que se avizinha, que se aproxima. Mas o Apocalipse ele tem esse teor, né, de um livro urgente. Ele começa falando que é urgente, o tempo está próximo. E ele termina com o clamor da igreja e do Espírito, Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus, vem. Esse era um grito da igreja, isso era falado no culto, assim como em algumas igrejas, né? A gente costuma falar aleluia, glória a Deus e amém. Era comum na igreja do primeiro século a expressão Maranata, né? Que era o desejo da volta de Jesus, era urgente a volta de Jesus. O que é urgente para nós, pensando no Apocalipse? Né? Aqui eu fiz um outro jogo de textos. Né? João ele vai fazer uma acusação contra os fariseus. Ele vai falar para os fariseus assim, ó, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O Apocalipse revela a ira de Deus. Né? O Apocalipse 19:15, ele diz, olha, eu coloquei aqui embaixo, ó, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz de um Deus irado, né? Um Deus irado contra as injustiças, um Deus irado contra o mal, um Deus irado, a Bíblia diz os filhos da ira. Então existem várias expressões sobre a ira de Deus. E João um dia pregando, João Batista, não João o escritor do livro, mas João Batista, ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas um dia o apóstolo Paulo escreveu que nós somos livrados da ira futura. Olha aqui, ó, 1 Tessalonicenses 1:10. E para guardardes do céu a seu Filho, o qual ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O Apocalipse ele mostra a chegada da ira de Deus. Ela diz as taças da ira de Deus serão derramadas. Não é isso que diz? Então é urgente, cuidado. As taças da ira vão chegar. Né? Então é um livro urgente porque ele aponta a chegada da ira de Deus, mas ele aponta aqueles que serão guardados da ira de Deus pelo sangue do Cordeiro. Né? Como a gente leu lá na última bem-aventurança, aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. E a igreja? Né? Por que era urgente para a igreja? Nós já vimos que a igreja tinha uma série de erros que ela deveria se consertar, e 2 vezes, pelo menos 2 igrejas, ele diz, eis que eu estou voltando, né? Fica esperto, né? Cuidado para ninguém roubar sua coroa. Esteja atento, arrependa-te antes que eu chegue. Né? E a última chave é da esperança. Né? Eu coloquei aqui, o Apocalipse é um livro do medo ou é um livro da esperança? Né? Olha, no livro do Apocalipse a gente aprende pelo menos 5 grandes verdades. Deus é o Senhor da história e governa segundo um projeto. Né? Então, o livro do Apocalipse seria um spoiler. Quem gosta de spoiler? Você está vendo o filme e aí alguém já conta para você o final. Tem pessoa que faz isso, né? Principalmente criança, né? Adolescente. Eu tenho um monte de aluno assim. Você fala de um filme, fala, nossa, hoje eu vou ver um filme. No final fulano morre. Pronto, né? Você já conta o final para você, já perde toda a vontade. Se tem alguém assim, um parente, aquele cunhado legal, né? Aquela sogra boazinha, né? Ou aquele genro amado, né? Você tá lá vendo uma série, já está na metade da série, alguém já conta o final. Não, o assassino é outro, né? Já conta todo o final. Então, irmãos, mas sabe, o maior spoiler da história quem deu foi Deus. Jesus nos deu o maior spoiler da história. Se o Apocalipse significa revelação, se você quiser saber o final da história, você lê o Apocalipse. Tá? O Apocalipse ele ensina que Deus não será surpreendido. Né? A ideia bíblica, tá? A ideia bíblica é de uma história linear. É uma história que tem começo, tem meio e ela caminha para um fim. Né? Às vezes é chamado de último dia. Né? Olha a ideia, vai começar uma nova era. Isso é fantástico, irmãos. A expectativa escatológica ela é incrível. Nos evangelhos, às vezes Jesus fala o último dia. Mas se é o último dia, a gente ressuscita e acaba tudo, irmão Edson? Aí acabou? Né? Então não vale a pena, vai ter só um dia, diz que é o último dia. Né? Mas esse último dia significa o início de uma nova realidade, o início de uma nova era, o início de novos céus e nova terra. Tá? É a consumação dessa era e o início de uma nova realidade com Deus. Então o Apocalipse ensina que Deus é Senhor da história,
e que ele governa segundo um projeto. É claro que aí nós temos as nossas responsabilidades, né? Nós temos a nossa correspondência dentro dessa história. A história caminha para um fim. Haverá uma nova Jerusalém. Eu espero que todos estejam lá, todos que estão aqui hoje, né? Mas haverá. Depois que o Cordeiro, Jesus ressuscitou e venceu a morte, o Apocalipse faz questão de chamar Jesus de Cordeiro, né? Até o final, ele é o Cordeiro que venceu a morte, porque é isso que nos dá direito a entrar na Nova Jerusalém, na leitura apocalíptica, né? Que Cristo comprou para Deus pessoas de todas as classes e etnias, então não importa se a pessoa é negra, se ela é indígena, se ela é branca, se ela é rica, se ela é pobre, a visão do Apocalipse diz que ele venceu, ele morreu, ressuscitou e venceu, e comprou para Deus pessoas de todas as raças, etnias e povos. Então o Apocalipse, ele abre a esperança universal, né, para todos. O mal será plenamente vencido. O fechamento do Apocalipse é que o mal é plenamente vencido e que haverá novos céus e nova terra em que habita a felicidade. Cada igreja recebe uma mensagem de promessa. Eu já volto nisso daqui para a gente terminar. Essa é a estrutura da carta, tá? Mas agora eu mostro o último mapa e aí eu volto ali para a gente encerrar a nossa aula. Eu achei legal esse mapa aqui, irmãos. Dá uma olhada nesse mapa. João está aqui, ó, Ilha de Patmos. E aqui estão as igrejas. E aí eu encontrei um irmão que tem um blog e ele fez aqui uma rota. Eu achei curioso se isso não seria o caminho de um mensageiro, né? Vocês já viram que toda a carta do Apocalipse começa ao anjo da igreja. A palavra anjo pode ser mensageiro, né? E a gente vai discutir depois quem que é o anjo. O anjo é um anjo mesmo, é o pastor da igreja, é a igreja, ou era alguém que queria levar a mensagem, né? Existem essas 4 possibilidades. Mas olha o caminho que faz da ilha de Patmos. Aqui está na ordem, tá? A ordem das 7 cartas. Essa linha aqui segue a ordem que aparece as cartas. A primeira carta que a gente vai estudar é Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última é Laodiceia. Então, se você olhar aí a ordem da carta, né, será que esse não seria até um caminho que o mensageiro faria levando as cartas para essas igrejas, né, ou levando o livro do Apocalipse para cada uma dessas igrejas? Olha só, né, sobe, depois desce aqui os pontos, né? Achei muito interessante. Irmãos, a lição de casa que vai ficar o seguinte, né? A lição de casa vai ser essa daqui, ó. As cartas, de um modo geral, elas têm essa estrutura. A partir da próxima aula, a gente vai começar a preencher essa tabela. Tá bom? A gente vai começar a preencher essa tabela. Todas as cartas, com poucas exceções, elas vão ter todas essas características. O endereço, ou seja, o destinatário. Para quem foi escrita cartas? Então, aos Efésios, a igreja de Pérgamo, de Tiatira. Então, esse é fácil de identificar. Está logo no primeiro versículo. Tá? Então, o destinatário, quem recebe a carta, qual igreja que é. Depois, todas as cartas têm uma apresentação diferente de Jesus. Jesus, ele apresenta, diz aquele que é a fiel testemunha, o que venceu a morte, o primogênito dos mortos, né? O Amém. Então, existem várias designações para Jesus. A gente vai aprender até mesmo como Jesus se denomina, ou como na revelação Jesus é apresentado. Isso vai revelar características do próprio Jesus. E a forma como Jesus se revela, ela pode ter relação com aquilo que a igreja passa. Então, eu quero que você observe na sua leitura o endereço, como Jesus é apresentado, né? Algum detalhe específico, tá? Algum detalhe específico. Por exemplo, tem uma igreja que diz que o Antipas foi morto, então tem o nome de um bispo, um líder da igreja que foi morto em uma perseguição. Tem igreja que diz que o trono de Satanás estava lá na cidade, né? E aí a gente vai discutir depois o que é isso. Então, quais são os detalhes? Tem algum detalhe específico sobre aquela cidade ou sobre aquela igreja? Então, seriam os detalhes. Depois, nós temos aqui uma divisão, tá? Jesus, ele vai dar um parecer sobre essas igrejas. E vai ter um parecer positivo e um parecer negativo, tá? Então, quase todas elas têm um lado positivo e um lado negativo. Com exceção de algumas que não vai ter nada negativo ou nada positivo, tá? Mas, de modo geral, na carta está descrito, olha, você está de parabéns, porque você tem isso, isso e isso, mas eu tenho contra você isso, isso e isso. Então, as cartas têm algumas características negativas
e algumas características positivas. Todas elas têm um apelo, um chamado ao arrependimento, né, ou uma advertência. Nós lemos lá uma, né? Venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então ali era o quê? Ali era uma advertência, olha, cuidado, estou vindo, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então todas elas vão ter um apelo, um chamado ao arrependimento, lembra onde caíste, volta às primeiras obras, né? E todas vão terminar com uma promessa, ao vencedor darei isso, aquilo, ou vai acontecer isso e aquilo, tá? Eu coloquei aqui que a advertência ela é específica, ela é geral, né? Ela é específica para uma igreja, né? Mas ela é geral, porque ela fala quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, então ela serve para a gente também. Então, se você conseguiu anotar, né, eu gostaria que vocês observassem essas 7 características nas cartas. Se você tiver tempo, né, eu gostaria que você tentasse fazer isso. Pode fazer uma por uma. Semana que vem é a primeira carta, é a carta aos Efésios. Então, tenta descobrir na carta aos Efésios o destinatário, que eu já falei, né? Como Jesus se apresenta, algum detalhe sobre a cidade de Éfeso, ou a igreja, o que ela tinha de positivo, o que ela tinha de negativo, qual é o apelo que existe para ela e qual é a promessa que existe para aquela igreja. Tudo bem? Estamos terminando aí com 18 participantes, então deu um pouquinho mais que 1 hora, né? Porque a gente começou 20 minutos depois, né? Que foi o nosso primeiro encontro, né? Bom, essa foi uma visão geral. Irmãos, eu achei legal a gente fazer primeiro uma introdução, tá bom? Apresentar uma visão geral do Apocalipse, porque são cartas dentro de um livro. O que é esse livro, né? Então a ideia foi apresentar uma visão geral desse livro, e nós temos que ter essa noção. O próprio Apocalipse, ele diz as coisas que são e as coisas que hão de ser. Nós vamos focar nas coisas que são, mas as coisas que são, elas têm um significado para nós, para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa comunidade.